Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da sexta bem-aventurança. Os irmãos já devem saber de qual. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante, meus irmãos, na quarta-feira passada, nós enfocamos muito acerca do coração. Falamos acerca do coração, no sentido fisiológico, que ele órgão que recebe sangue e lança sangue em todo o nosso organismo, sendo, como poderíamos dizer mesmo, o propulsor da vida. Porque tudo que acontece, o coração está em primeiro lugar, mesmo como órgão no sentido fisiológico. Não? E quando Jesus se refere ao coração, nós vimos que ele se refere falando a uma parte central que controla toda a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Ele podia ter falado na mente, mas ele deu o nome de coração para aquilo que reúne todos os nossos sentimentos, vontade, desejos, né? Alegrias, decepções, vitórias, derrotas, todos os sentimentos são agregados, o Senhor disse, se chama de coração. E o grande tema desta bem-aventurança é que ela exige de toda pessoa que se detenha, que pense e faça um exame sadio de sua consciência. E hoje nós vamos começar a pensar, se der tempo, passaremos um pouco, o que vem a ser a pureza do coração. Da Bíblia diz, puros de coração. Então nós podemos começar a analisar da seguinte forma: é todo o pensamento que está na nossa alma. Então é tudo aquilo que pode contaminar de uma forma positiva ou de uma forma negativa a nossa alma. É todo sentimento que pode enfraquecer ou fortalecer o nosso senso moral. Então, no nosso coração está tudo aquilo que pode tomar uma posição positiva ou negativa para a nossa vida espiritual, como seja, pode ter algo para apagar as impressões que o Espírito Santo deixa na nossa vida, como também para deixar bem claro o desejo de Deus através do Espírito Santo habitando em nós. Então pode diminuir ou aumentar a nossa visão espiritual, a forma que nós encaramos o mundo espiritual. E nesse último predicativo de aumentar ou diminuir a nossa visão espiritual, é que vai estar contida a maneira que nós vamos ter na nossa vida de ver Deus ou não ver Deus. É muito importante. Eu estou vendo Deus ou eu não estou vendo Deus? Vai depender do meu comportamento no mundo exterior, daquelas coisas que estão impregnadas no meu mundo interior, que poderia ser chamado de alma, mas o Senhor resolveu se chamar de coração, nós vamos chamar de coração. Os limpos de coração, tá certo? No sentido, nós vamos pensar mais no homem interior. Vamos analisar algumas coisas do homem interior. Porque aquilo que se exterioriza, ele está no mundo interior. Não é o mundo interior que se exterioriza, se demonstra
sozinho, mas o nosso homem interior, tendo recebido coisas maléficas do mundo exterior e tendo armazenado, ele vai exteriorizar exatamente aquilo que está dentro. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o coração puro, ele vai depender exatamente do que ele armazenou, daquilo que ele guardou, daquilo que foi simpático, daquilo que nós deixamos penetrar dentro de nós, vai depender a pureza ou não do nosso coração. Então, a pureza do coração, no sentido que Cristo dá, tá certo? Muita gente analisa simplesmente com a pureza no campo sexual. Já vi bastante acerca desse análise, mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Qualquer campo que for analisado, exterior, tá certo? Ele está ligado à maneira do que está dentro do nosso interior. Seja o roubo, seja o adultério, seja a mentira, seja o que for. Então, vamos dominar, vamos dizer, tudo que não presta e tudo que presta. Tá certo? Então, inclui exatamente todos os traços e caráteres desejados por nós e colocados dentro de nós. Quando nós enchemos o nosso coração com os desejos espirituais, os desejos malignos, eles são retirados de dentro de nós. Por que, pastor? A Bíblia nos afirma de uma forma muito tranquila, e é só uma lembrança para nós, porque é algo exteriorizado, que não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ou está escuro, ou está claro. Digamos, lá fora está escuro. Como aqui existem luzes acesas, aqui nós estamos no local claro. Então, a hora que acende a luz, a escuridão desaparece. É isto que acontece no coração do homem. Não pode reinar meia luz e meia treva. Ou é tudo luz ou tudo trevas. Tá certo? Então, essa concepção do quase crente, ela não existe. Ou é, ou não é. Esta concepção do quase justo, ela não existe. A concepção do quase misericordioso não existe. Então, na vida espiritual, não existe o quase. É como um termo que muita gente usa. Veio minha mente agora e eu quero trazer para os irmãos. Quando nós falamos das coisas espirituais, tem um termo que não devemos usar. É o verbo achar. Eu acho. Quem fala da palavra de Deus não acha, crê. Tá certo? A Bíblia afirma, portanto, eu creio. A Bíblia diz, portanto, eu acho. Então você está colocando uma dúvida, você não está fazendo uma afirmação, e as coisas de Deus não são colocadas em plano duvidoso. Elas são colocadas afirmativamente. Eu acho que a graça, não, a graça é. Eu acho que o amor de Deus, não, o amor de Deus é. Então a Bíblia não tem achismo, ela tem realidade manifestada, realidade falada, realidade a ser conhecida. Tá certo? A gente vai lembrando de algumas coisas, vai passando para vocês. Então voltemos. Então o que é que a palavra nos mostra? A palavra nos mostra, irmãos, que tem que haver uma posição diferente no meu exterior
que vai demonstrar o que tem no meu interior. Vamos abrir o livro de Mateus. Como é que vai parar essa conversa aí? Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 22. Chave. Mateus capítulo 22 nos conta uma história que não adianta ser parecido com o que Jesus quer, mas nós temos que ser o que Jesus quer. Interessante, meus irmãos. Eu quero chamar vocês a atenção de alguns textos bíblicos que vocês leem bastante, mas eu quero que vocês tenham uma visão espiritual completa acerca deles. Aí eu assento aí que eu estou bem. Será que está? Nós nunca podemos ser parecidos, nós temos que ser como. Os irmãos têm uma parábola no capítulo 22 chamada Parábola das Bodas. Como já ouviram muitas pregações acerca desta parábola. Esta parábola conta a história que depois que o dono da festa preparou a festa, disse: vai e dize aos convidados, no versículo 4, tenho o meu jantar preparado, meus bois e cevados mortos, tudo já está preparado, vinde às bodas. Vejam que essas pessoas não eram pessoas estranhas. Ninguém convida para uma festa sua o estranho. Você convida aquele que é do seu relacionamento. Você convida um amigo. Porque você não permite que o estranho se sente à mesa com você. Você não conhece, você não sabe quem é, não sabe os seus hábitos, não sabe as atitudes que ele há de tomar. Só que a Bíblia diz, quando chega no versículo 10, os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. A festa nupcial foi cheia de o quê, irmãos? Convidados. Mas estavam convidados bons e convidados maus. Vamos ver a separação como é feita. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Aquele homem não estava pelado ali dentro, não estava nu. Ele estava vestido. E se ele estava numa festa, ele deveria estar muito bem vestido. Você vai para uma festa de núpcias, normalmente você coloca a sua roupa mais bonita, e não somente isso, Juraci. Quem vai para uma festa de casamento, normalmente gosta de mandar fazer até uma roupa nova. É verdade ou não é? Outros o que é que fazem? Alugam uma roupa, porque a pessoa quer estar bem chique, bem bonito, bem decente, quer estar nota 10 na festa. Versículo 12, disse-lhe: amigo, como entrastes não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. O que significa isso? Que espiritualmente tem uma vestimenta determinada pelo Senhor. Os hábitos desta vestimenta, quando eu falo hábitos aqui, eu não estou falando do costume comum, estou falando do costume de se vestir. Os hábitos, os costumes, para a festa nupcial, eram especificados.
A nossa vida espiritual é especificada por Jesus. Não sou eu quem decide como deva ser a minha vestimenta espiritual. A decisão é de Cristo. É aquilo que Cristo diz. É aquilo que Cristo determina, é como Ele determina. Exatamente nesse ponto é que as pessoas vão ser retiradas para não participarem da bênção, da glória e da felicidade eterna. Porque querem criar o seu próprio método de vida, quando é a metodologia de Cristo que deve ser aplicada, tem que ser aplicada na nossa vida. E aí os irmãos vão entender uma palavra do apóstolo Paulo quando diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus. Então a pureza de coração, ela está estigmada. Aqui nós vamos continuar o texto. E está estigmada de uma maneira tal clara, que a pureza de coração, ela é a obediência àquilo que Cristo quer que nós façamos, a obediência à vida que Cristo quer que nós vivamos. Aí que vem a pureza de coração. Então não sou eu quem vai decidir como é a manifestação da pureza do meu coração. Não sou eu quem vai decidir o que é que vai penetrar na minha vida e controlar o meu ser. A decisão não é minha. A decisão é daquilo que o Senhor fala na sua palavra. Este homem estava muito bem vestido para qualquer tipo de casamento, mas não para aquele casamento. Ele estava muito bem adornado para qualquer tipo de festa, mas não para aquela festa, porque aquela festa era uma festa diferente. É isso que tem que começar a penetrar dentro de nós, para que entendamos o que é a pureza de coração. É a veste que nós colocamos na nossa vida espiritual e material. É aquilo que nós nos cingimos, deixamos penetrar dentro de nós, em obediência à palavra e à vontade de Deus. Então não adianta dizer eu sou crente. E por isso aquela palavra, Senhor, Senhor, eu não vos conheço. Isto é, vocês não se vestiram com a veste espiritual que eu queria. Vocês não estão na minha festa nupcial exatamente como eu disse que queria que vocês estivessem. Você encontra aqui no capítulo 25 de Mateus, eu vou ler até o versículo 3, só para completar. Disse então o rei aos seus servos: amarrai de pés e mãos, levai-o e lançai-o em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é uma multidão que você vê dizendo que está adorando a Deus, que quer dizer que vai para o céu. Tem que ser escolhido. E como é que a pessoa é escolhida? Tá certo? Você já viu esse termo escolhido na Bíblia? Eu te chamei, eu te escolhi, não é? A Bíblia diz, muita gente prega a predestinação usando esse termo que existe, aqueles escolhidos. Mas serão escolhidos aqueles que tiverem a vestimenta espiritual, ou seja, guardar a palavra de Deus como Deus determina que seja guardada. Vocês podem até anotar esse versículo aí, para vocês combaterem
a chamada predestinação indeterminada, ou seja, a predestinação de todo mundo. Você pode pegar esse texto aqui que eu mostrei aqui para vocês para combater a predestinação. A pessoa entrou para a festa, mas foi retirada porque havia alguma coisa diferente. Então muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que curvam a cabeça diante de Deus e deixam a vontade do Senhor tomar conta da sua vida e dirigir. Correto? Vocês querem ver como a maneira espiritual tem sempre uma exigência a mais? Tem um plus a qual tem algo superando daquilo que nós queremos. Você abre o capítulo 25 de Mateus. Não está nem nas minhas anotações isso aqui, mas me vem à cabeça. Você lê a parábola das 10 virgens. Você vê que não basta ser, tem que ser e ter aquilo que Deus quer. Estou levando esses textos em uma visão bíblica para vocês, mostrando que eu e você temos que dar a pureza de coração que o Senhor quer que seja dada, não a que nós queremos. Não, está aqui eu faço, está aqui não, está aqui sim, está aqui não. Não, Senhor, está aqui o Senhor mandou, eu vou fazer. Isso aqui o Senhor disse que não, eu não vou fazer. Essa tem que ser a nossa posição. O reino é dele, a glória é dele, o poder é dele, tudo pertence a ele. Resta a nós a obediência. Eu não gosto de conversar em assunto, eu sou muito prolixo, tem muita coisa. E um assunto que tem que você, qualquer um dá em 15 minutos, 20, eu levo não sei quantas horas, mas eu acho que a gente tem que gravar muita coisa. A gente tem que ter na mente, guardado algumas coisas que são importantíssimas para nós. Você vê, a Bíblia fala nessas 10 virgens. A Bíblia não diz que nenhuma delas era uma prostituta. A Bíblia mostra que eram 10 mulheres na expressão de vista santa. Pastor, se elas eram santas, por que não foram? Faltava um predicado exigido por Deus para que elas pudessem receber o esposo. Aqui, meus irmãos, é que cada dia eu e você temos que tomar uma posição. Agora à noite, antes de dormir, antes de orar, sente um pouco e medite. Medite como foi o seu dia. Medite o que aconteceu com você ultimamente. Como diz lá no norte, cascaveie, cave bem. E procure examinar. E quando você for orar, peça perdão ao Senhor. Senhor, isso tem acontecido comigo, mas não vai acontecer mais. Entendeu, Jeremias? Isso tem acontecido comigo, mas não vai acontecer mais. Eu tenho sido fraco aqui, Senhor, mas dá-me força, porque eu não quero ser mais. Todo dia você vai encontrar, Xizó, alguma coisa que está faltando ser consertada na sua vida. Todo dia eu vou encontrar alguma coisa para ser tirada de mim. Isso significa crescimento espiritual. Não adianta eu ter santidade mais do que todos e desprezar alguma coisa que o Senhor determina na sua palavra. Ah, pastor, essa salvação é muito difícil. É, meu irmão, não é fácil não. Para o rico, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente sabe que a agulha que Jesus se refere não é uma agulha dessa de costurar, que onde coloca a linha. Eram aquelas portas, tipo fundo de agulha, que tinha em Jerusalém para no sábado os camelos não entrarem ou saírem para fazer feira, aquelas coisas, né? Jesus disse, ó, aquela brecha de passagem não dá para o camelo passar. Dá? Você dá não? Pois é.
Mais fácil um camelo passar por aqui do que um rico. Um rico avarento. Tá certo? Por que o rico é difícil? Ele tem muitas riquezas. Quem tem muitas posses tem uma confiança em si. Se realmente não servir ao Senhor, e ele esquece a confiança que pode ter em Deus. Ainda essa semana, a Arimateia e a Régia estavam perto. Eu falei com um moço. Eu falei para ele: agora você está muito rico. Não foi? Agora você está muito rico. É porque afastou-se da igreja. Quando era pobre, quando estava doente, estava na igreja. Ficou rico. Pegou o beco. Mas eu falo sério, né? Falei sério. Só que eu quero te contar uma coisa. Um dia o Senhor olhou para o rico e falou assim: louco, esta noite pediram a tua alma. Tudo isso que tu tem é sério. Eu falei: isso pode acontecer comigo e com você. Eu não tenho meias palavras, eu falo a coisa completa. Você entende o meu negócio? E é exatamente por isso a dificuldade do rico. Ele pensa que ele pode comprar tudo, ele pode vender tudo, ele pode comprar todo mundo, ele pode ser superior a todo mundo, ele não depende de ninguém. Só que basta ele tocar com o dedo, ele vai ver que ele não é nada, não tem nada, e nada some tudo da mão, desaparece tudo, e ele fica olhando atônito, porque o que ele tem não serve para nada. Você mesmo deve conhecer pessoas muito ricas, não se alimentam, não tem como isso, não tem como aquilo, e a gente que é pobre, né, mais pobre, a gente pode comer o feijão com arroz com a gente por dia. É verdade ou não é? Muitas casas estão aí dessa forma, lotadas de pessoas, com a casa super lotada de bens, não sabem nem o que fazer, não serve nem para eles. É por isso que nós temos que ter um pensamento espiritual. Então essas 10, a Bíblia mostra que elas eram iguais, elas tinham 10 lâmpadas, elas tinham o mesmo propósito, encontrar com o esposo, mas haviam 5 que deixaram só uma coisinha de fazer. Deixaram acabar o azeite nas suas lâmpadas. Que pecado grande, né? Não é, pastor? Dá para pensar, mas só por causa do azeite, o que tem o azeite na lâmpada? Mas na orientação espiritual tinha que ter o azeite. Tinha que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo é colocado pelo próprio Deus. Quer dizer, se faltar uma característica na vida espiritual, a pessoa não vai para o céu. Por isso de vez que eu tenho que todo dia, você tem que todo dia, a gente está vendo o que está faltando mais. Ah não, mas eu já faço tudo. Não. Procura cada dia, que você vai achar cada dia e vai ver que tem que haver uma mudança para fazer. Então você vê claramente isso. Tá certo? O julgamento humano do que ele possui é uma coisa terrível. Nós podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Vocês conhecem o texto, mas eu quero ler a Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Desculpe, versículo 18. Versículo 18. Mas nós vamos começar exatamente no 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Deus olha assim: não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu? Olha para cá, meus irmãos. Eu nunca posso olhar para a minha vida espiritual e sentir que há uma fartura que eu não tenho mais necessidade. Estou mostrando para vocês coisas que têm que ser tiradas do coração. É por isso que a Bíblia fala em bem-aventurados humildes de espírito. Eu nunca
nunca posso sentir uma abastança sem necessidade. Eu tenho que sentir uma abastança para ser cada dia renovada na minha vida. Porque a hora que eu sentir uma capacidade plena espiritual em mim, eu deixo de ter capacidade espiritual diante de Deus. As pessoas podem até bater palmas para mim, podem dizer coisas boas para mim. Ah, pastor, mas que palavra, que coisa, que isso e aquilo. Pode dizer até coisas de mim e de você. Mas eu tenho que sentir que eu tenho uma necessidade. Diante de Deus, eu sempre necessito alguma coisa. O meu coração, para se tornar puro, cada dia ele necessita receber mais alguma coisa de Deus. O que é que diz Apocalipse? Quem é justo, justifique-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais. Então não existe limite. Existe necessidade espiritual na nossa vida enquanto estivermos aqui na face da terra. Quando estivermos lá, as necessidades eu não sei quais serão, mas elas serão todas supridas também por Deus. Então você vê aqui o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro se refere ao quê? A riqueza, a soberania, uma fortuna visível, né? A gente sabe que tem gente aí que tem até banheira de ouro para se deitar, para receber as mensagens de Deus, deitado em banheira de ouro. Não é esse ouro que Deus fala, não. O ouro é a preciosidade da riqueza de Deus dentro do coração da gente, para nos enriquecer espiritualmente. E essa riqueza diz: aconselho-te que compres de mim. Então é um tipo de fortuna que só Deus tem para conceder. Ninguém além de Deus tem a fortuna espiritual, a riqueza espiritual que nós devemos ter. Ninguém além de Deus tem para colocar em nossa vida, em nosso coração, para o nosso crescimento espiritual. Aconselho que compre de mim. Ouro provado no fogo, não é qualquer ouro, é o meu ouro. Para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas. O Senhor está dizendo que eu tenho que trocar minhas vestes, você tem que trocar as vestes dela. Eu tenho que adquirir do Senhor. Não é a veste branca que o outro oferece, é as vestes brancas que o Senhor oferece. Quais são as vestimentas brancas que o Senhor oferece? São aquelas que são lavadas no sangue do Cordeiro. Lavadas no sangue do Cordeiro, as vestes brancas. Não é qualquer veste. Ah não, que lindo, olha que lindo. Olha a irmã Júlia ali. Chamei o nome certo agora, né? Mas é assim mesmo, irmã Júlia. Tem dia que a senhora é Lídia para mim. Comecemos a analisar se as nossas vestes brancas são aquelas que Jesus quer. Estão da maneira que Jesus quer. Ou as que eu quero, as que eu gosto de apresentar, as que eu gosto de mostrar para o outro. Domingo eu preguei que Deus falou para Samuel: Samuel, tu estás vendo o que o homem vê, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Não se preocupe com o que os outros estão vendo, se preocupe com o Deus está te vendo. Isso é o mais importante.
para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Tudo isso aqui você adquire com o Senhor. O Senhor quer exatamente que nós mudemos muita coisa na nossa vida. E estas coisas mudam exatamente quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, trabalhar na nossa vida. Quando nós deixamos, as coisas acontecem. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, no capítulo 19, na queda da grande Babilônia, na alegria e triunfo que há nos céus, versículo 7, vou começar no versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Uma observação para vocês estudarem. Eles estavam diante do trono de Deus, grandes e pequenos. E eu vi com a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isto, meu pastor, isto, meu pastorzinho. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eles não compraram o linho para vestir. As vestes aqui para estar na festa, nas bodas do Cordeiro, não são compradas pela pessoa. Foi-lhe dado. Recebemos de Deus através de Cristo pelo Espírito Santo. É a hora que entregamos que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Que nós entregamos o nosso coração, começa a acontecer exatamente estas mudanças. Muitas vezes, meus amados, vamos voltar para Mateus, quando Jesus fala acerca da pureza de coração, existem pessoas que pensam como os fariseus. Os fariseus tinham muitos sacrifícios de purificação, e eles faziam esse sacrifício com água. Eles lavavam as mãos, eles lavavam algumas partes do corpo, e eles tinham aquilo na mente. E como eu disse já várias vezes a vocês, e repito hoje, Jesus veio para dar a lei, a interpretação correta que Deus queria que nós conhecêssemos para viver como Ele quer que nós vivamos. E aqui no capítulo 15 de Mateus, tá certo? A partir do versículo 18, Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, isto contamina o homem.
Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, porque eu vou revelar o que está no meu coração na hora que eu falo. E podem sair coisas que estejam mostrando que eu sou uma pessoa contaminada e posso até contaminar outros. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. O que Jesus quer dizer aqui? Vocês têm uma maneira de olhar a contaminação diferente daquilo que é uma realidade. A gente sabe que se não lavar a mão pode vir contaminação. Mas Jesus estava falando no campo espiritual. A contaminação que temos dentro de nós. E quando ele diz aqui, ele quer dizer o seguinte: nós temos que lavar o nosso coração. Como eu lavo o meu coração? Capítulo 17 de João, o que é que Jesus diz? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a forma de a gente começar a limpeza do nosso coração e terminar a limpeza do nosso coração é exatamente através do conhecimento da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus penetrar dentro de nós e penetrando dentro de nós, trazer aquele efeito purificador. Agora você entende? Porque Davi diz: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração. Para quê? Não pecar contra ti. Porque a palavra purifica, a palavra lava. Então eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração para tornar o meu coração puro, como Deus quer que ele seja puro. Porque depois vem a segunda parte, nós vamos demorar um pouco para estudar. Para eu ver Deus. Porque a Bíblia vai mostrar que eu vejo Deus agora e vou ver Deus futuramente. Agora eu já vejo Deus. Agora eu já ando com Deus. Futuramente eu vou ver Deus como Ele é. A Bíblia diz que Ele habita exatamente de uma forma que eu não posso ver. Mas a Bíblia diz também que eu vou estar frente a frente com Ele e ver. É muito importante que eu comece a examinar isto na minha vida. Então, os motivos para eu ser puro, a minha vida também tem que ser pura. Essa história que o Senhor quer saber do meu espírito e da minha alma, Ele não quer saber do meu corpo. O corpo pode estar de qualquer jeito. O meu corpo, eu posso jogar um monte de tatuagem nele, eu posso pendurar um monte de brinco, eu posso colocar um monte de piercing, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não vai atingir. A Bíblia diz: espírito, alma e corpo. Tudo seja santificado para o dia do Senhor Jesus Cristo. É tudo, não escapa nada. Não escapa nada. Não escapa nada. Eu converso com cada pessoa que eu vejo que está agindo de uma forma errada. Porque o púlpito para mim não é lugar para estar mandando recado para ninguém. Eu não mando recado no púlpito. Acho que o púlpito é um local de muito respeito. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus, Madalena. Tá certo? Se eu tiver que falar uma coisa contigo, Madalena, eu chego para você e converso contigo, converso com amor, converso com carinho. E te digo: Madalena, mas não vou estar aqui jogando uma piada. Né? Então aqui é um local de respeito. Aqui é um local de ministrar a palavra de Deus. Agora é um local de eu falar a verdade.
Então é este um dos motivos que a nossa igreja não usa brincos. Ah, mas pastor, tem muita gente que brinca na igreja. Não, convertido, não vamos brigar com eles não, gente. Estão chegando aí agora. Estão chegando agora. Eles não sabem o que é nada. Deixa viver um pouquinho, deixa crescer um pouquinho. Deixa dar um pouquinho com Cristo. É uma criança, o que acontece com uma criança? Uma criança tira uma brasa acesa e uma apagada, ela vai correr para acesa e pegar, porque a acesa é vermelha. A cor atrai ela, o bichinho vai lá queimar a mão. É verdade ou não é? A criança não tem consciência. Assim é o novo convertido. Novo convertido, a gente não atuzinha a cabeça dele, não. Ah, mas está de uma forma até meio imoral. Deixa. Nós vamos ensinar. Vamos criar a criança. Nós vamos formar essa criança no amor de Deus. Vamos ensinar o que é as coisas de Deus. Ah, pastor, mas a porta é estreita, o caminho é apertado e algumas coisas não passam. Então a nossa igreja tem alguns costumes que ela não tem, que muitas igrejas que eram tradicionais não tinham, e resolvem cada dia liberar. E vão liberando, vão liberando. Nós vamos continuando a mesma coisa. Entendeu, Joel? Vamos andando do mesmo jeitinho. Ninguém muda. E ninguém vai mudar. Se o Senhor me levar hoje, nós temos um corpo ministerial na igreja, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconistas, consciente da palavra de Deus, que eu não tenho medo, porque eu sei que eles continuam a mesma palavra. Foram ensinados na palavra, vivem na palavra, estão ensinando a palavra de Deus. Aí o Cisco, que já é um pastor velho, veio de fora, ele parou para mim e disse assim: você sabe o que é que eu fiquei aqui? Ele falou para mim: eu gosto de você, mas eu fiquei aqui mais por causa da palavra. Não foi, pastor Cícero? Eu fiquei lá por causa da palavra, que a gente sente que ensina a palavra, vive a palavra, é conforme a palavra. Então tem que haver uma identificação. Identificação é esta. Tem que estar no nosso coração. A mudança vem aqui dentro. Ela é trabalhada por fora, mas ela é como um alimento, ela é engolida. E ao deglutir esse alimento, vai trazendo exatamente modificações. Então isso significa que os de coração puro tomam uma posição. Qual é a posição? Abandona o pecado. O que é pecado? Toda desobediência. Toda desobediência à palavra de Deus é pecado. No Éden, qual foi o pecado? Uma fruta? Não, a desobediência. Não foi fruta, foi uma desobediência. Só que a desobediência foi uma fruta. O Senhor podia ter dito: olha, ali tem um toco, e vocês nunca sentem naquele toco. O Senhor podia ter dito: ali tem um pedaço de madeira, vocês nunca pulem aquela madeira. O Senhor queria testar a obediência do homem. E a morte veio por causa da desobediência. E aí tem que ser a nossa preocupação. Estou obedecendo o Senhor? Aí nesta noite, eu vou parar, já passou 9 horas, mas eu vou ler os 2 ou 3 versículos da Bíblia de parar. Mas a pergunta tem que ser esta, Manuel: no que é que está falando? Eu estou desobedecendo ao Senhor ainda? No que é que eu estou negligenciando? Porque a Bíblia diz que um dia o Senhor chamará cada um na prestação da sua mordomia, isto é, daquilo que o Senhor nos entregou. Mas vamos abrir a Bíblia em Romanos, logo depois de Atos. Romanos, vamos abrir no capítulo 6.
Vamos ler a partir do versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim. E não foi assim o dom como a ofensa. Porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um homem foram feitos pecadores, mas pela obediência de muitos serão feitos justos. Então veja que a Bíblia vai tratando do problema do pecado como o fato que traz consequência à desgraça humana. Romanos 5, né? Bem? Romanos 5, né? Romanos 5. 5. Ô gente, 14. 6,14. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Olha aqui. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E vamos para o capítulo 8, para encerrar, também a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Abba Pai é Pai, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Isso significa que o nosso corpo não é criado para o pecado, mas somos criados para ter um coração limpo, para ter um coração puro. Nós continuaremos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Está certo, meus irmãos? Só assim nós estamos estudando Mateus com mais atenção, com mais carinho, e vamos ter um gosto maior pela Bíblia.